Eu vou dar só uma apresentação rápida aqui, apenas para dar uma demonstração de como está seguindo a automação nessa área. Eu vou apresentar a forma mais básica de automação, né? Que são máquinas, ferramentas isoladas numa fábrica com seus comandos numéricos, quer dizer, já é um nível de automação, um primeiro nível de automação que nós temos. Em termos de comando numérico, hoje nós temos, vamos encerrar 1985 com em torno de 1.700 máquinas com comando numérico no país. Tá? Para 86, existia um número, mas esse número já foi suplantado, porque houve um boom aí, um total boom realmente de aquisição de máquinas de comando numérico. Todas as empresas que fabricam comando numérico estão com seus pedidos já totalmente tomados até quase o final do ano que vem. E isto mostra realmente uma aceleração muito grande na área de automação. Esse é o primeiro nível de automação. O segundo nível de automação seria a mesma máquina a comando numérico, só que agora alimentado por um robô. Em vez de ter lá um operador alimentando uma máquina a comando numérico, nós temos um robô que está carregando e descarregando a máquina a comando numérico. Só para dar um dado, eu acho que os senhores sabem que uma peça a ser usinada, né, numa máquina ferramenta, a peça está na máquina ferramenta apenas 5% a 10% do tempo global de fabricação. Quer dizer, a peça, num processo de fabricação total, a peça ela permanece nesse estágio aqui de usinagem mais ou menos 5 a 10% do tempo global de fabricação. E o que é o resto do tempo global de fabricação? É justamente etapas de transporte, etapas de manuseio, etapas de armazenamento intermediário e espera. Quer dizer, nós estamos automatizando aqui apenas a usinagem da peça, mas isso corresponde unicamente a 5 a 10% do tempo global de fabricação numa peça. Isso é um tempo médio. Tá? Quer dizer, é óbvio que a automação tem que se dirigir agora, está já se dirigindo, tá? Não unicamente para a máquina, mas e sim para as outras, a periferia das máquinas, que seria o planejamento e o controle da produção. Não adianta nós só automatizarmos as máquinas se não existe um planejamento e um controle da produção, porque o problema de produtividade está aqui também, mas está muito mais no planejamento e no controle da produção, onde estão envolvidos tempos maiores de fabricação. Então, seguindo esta filosofia, eu estou apenas apresentando, há 2 anos atrás, quando se apresentavam essas transparências, elas eram um pouco futurísticas, tá? Hoje elas já são realidade. Em termos de Brasil também está começando agora. Bem, então aquela máquina a comando numérico que nós acabamos de ver agora, ela continua sendo alimentada por um robô, mas ela já tem aqui um CAE, né? Seria um Computer Aided Engineering, que é a engenharia assistida por computador, né? Quase que integrando, aqui tem 3 máquinas, um conjunto de máquinas a comando numérico alimentadas pelo robô. Então já temos um outro nível de automação, que é a automação na engenharia. Por enquanto nós estamos só com automação na máquina, agora já estamos com automação na engenharia. Computer Aided Engineering, engenharia assistida por computador. Se nós quisermos automatizar mais, né, mais ainda este nível, vamos passar para o outro nível. A outra transparência era justamente isso, certo? Aqui nós tínhamos os projetos. Aqui nós tínhamos o projeto de fabricação, partes e peças subsistemas. Aqui nós tínhamos o projeto de partes e peças de subsistemas. E agora nós incluímos um outro nível de automação, sempre procurando uma maior produtividade, porque concluímos de que
o tempo de transporte, manuseio, armazenamento intermediário, espera e projeto realmente tem que ser automatizados, e incluímos, então, um novo nível de automação, que é o Computer and Manufacturing, que é a manufatura assistida por computador ou a fabricação assistida por computador, já integrada com as nossas primeiras máquinas a comando numérico alimentadas por robô, já interligadas com o sistema de automação de engenharia. Hoje está tudo integrado aqui, essa transparência, está tudo integrado num sistema de fabricação automatizada por computador. Seguindo um pouco mais a automação, automatizando mais ainda, nós chegaríamos a a próxima transparência, onde o que nós apresentamos anteriormente está aqui dentro, tá? Que é o CAP, que é o Computer Aided Production, ou planejamento da produção assistida por computador, onde nós temos a transparência anterior aqui dentro, que é o processo de fabricação até montagem e controle de qualidade, e já estamos aqui alimentando a automação do planejamento, da produção, do controle da produção, um sistema de Computer Aided Design, ou projeto assistido por computador, são os CADs. Aqui nós estamos na fase de concepção do produto, para a representação material do produto. Então aqui são feitas as fases de concepção do produto, análise de tensões no próprio vídeo do computador, no próprio computador, certo? E depois que o produto está testado na própria estação de trabalho computadorizada, ele passa para a linha de produção. Uma outra etapa de automação, se quisermos automatizar mais ainda, procurando sempre uma maior integração, seria a próxima transparência, onde nós temos o CAD, o projeto assistido por computador, alimentando o planejamento e controle da produção, com estoque de insumos, controlando estoque de insumos, controlando estoque de produtos intermediários, onde está um dos maiores problemas de ativo fixo, de capital de giro, desculpe, certo? E o estoque do produto final. Estamos controlando o estoque do produto final, o estoque de produtos intermediários e o estoque de insumos. Já passamos a automatização do estoque. Seguindo no nosso nível de automação, vamos passar para mais um nível de automação. Seria a transparência anterior está aqui, que nós temos o nosso estoque de insumos, estoque de produtos intermediários, estoque de produto final, e já estamos agora aqui interligados com o meio exterior, significa administração geral da empresa, pessoal, material, contabilidade, finanças, etc., que falou o professor Hartner na sua exposição. Que nós temos o processamento eletrônico de dados convencional e automação de escritório. Já estamos interligando agora a automação da manufatura com a automação de escritório nessa fase. Nesta fase aqui temos o mercado de trabalho, temos os fornecedores, o sistema bancário financeiro e outros, alimentando a administração geral da empresa, alimentando a nossa fabricação automatizada, e como produto temos a comercialização, a manutenção, assistência técnicas e outras, procurando, claro, atender quem paga a conta, que é o nosso usuário final. Já incluímos então aqui agora a administração geral, mas essa administração geral também certamente está sendo automatizada. Então nós temos uma última etapa de automação por enquanto, não sei se vai existir mais uma, mas por enquanto é a última etapa de automação, que é a completa automação integrada de uma fábrica, onde essa era a transparência anterior. Aqui nós temos outras entradas aqui. Temos a gestão e a direção
empresarial, dando apoio à decisão. Aqui nós temos o usuário e aqui nós temos a nossa fábrica totalmente integrada. Isso aqui nós podemos chamar de o CIM, que é o Computer Integrated Manufacturing, ou a fabricação integrada por computador. Então vamos supor, são todos os níveis de automação. Eu não estou falando aqui de problema de deslocamento de mão de obra, eu deixo isso para a reflexão dos senhores. E isto é o que já está ocorrendo, e certamente na indústria automobilística do país já se ouve falar de vários projetos grandes na indústria automobilística, e certamente a tendência é chegar nesse ponto a médio prazo. Desculpa, eu tenho quanto tempo mais? Bom, eu só quis dar uma noção rápida do caminho da automação, como a automação está progredindo, e deixar bem claro de que não adianta se preocupar unicamente com a automação da máquina. A automação da máquina é um dos pequenos estágios da automação. Quer dizer, hoje as empresas, para atender os seus mercados externos, têm que ter uma grande flexibilidade. Flexibilidade não significa total automatização, significa organização interna da empresa. Muito mais organização interna da empresa do que a automação. Quer dizer, não significa que a minha empresa tem que ser flexível para atender os diversos pedidos externos dos usuários, as diversas vontades dos usuários. Não significa que eu tenho que ter uma fábrica completamente automatizada. De vez em quando uma fábrica totalmente automatizada não é tão flexível como uma outra fábrica não tão automatizada. Então, as duas coisas têm que ser bem balanceadas. Aqui a flexibilidade significa, claro, que automação, mas também significa muito mais organização interna da empresa. Eu só para dar agora uma noção, esse foi um trabalho que a Secretaria de Indústria e Comércio e Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo realizou em 1983. Ela fez uma pesquisa no estado de São Paulo, apenas ilustrativo. Ela fez a pesquisa de quantas empresas de pequeno porte, que ela considerou até 50 empregados, quantas empresas de médio porte, que ela classificou de 50 a 500 empregados, e quantas empresas de grande porte, que são mais de 500 empregados. Na Grande São Paulo e no interior de São Paulo, concluiu-se de que existem 19 mil empresas de pequeno porte, que corresponde a 76%, com 300 mil empregados, dando 16% do total de empregados. 5 mil empresas de médio porte, correspondendo a 20%, com 700 mil empregados, a 38% do total. Grande porte, 700 empresas, correspondendo a 4% do número de empresas, mas as empresas de grande porte correspondem a 850 mil empregados, num total de 46%, dando então um total de 24.700 empresas no estado de São Paulo, num total de 1.850.000 empregados. São dados de 83 da Secretaria de Indústria e Comércio do estado de São Paulo. Na mesma pesquisa foi feita uma estatística em quase 3 mil empresas, 2.998 empresas. Eles analisaram a área mecânica, química, eletroeletrônica, metalurgia, têxtil, plástico, material elétrico, alimentos, embalagem, gráfica, borracha, farmacêutico, calçados e outros. Outros significa cerâmica, cimento, couro, madeira e móveis. Fizeram uma estatística e concluíram as diversas áreas. Quer dizer, mecânica está muito mais ligada à automação da manufatura, química muito mais a controle de processo, metalurgia muito mais a eletroeletrônica, automação da manufatura. Fizeram uma pequena pesquisa em 2.998 empresas. Isso não é um motivo que eu quero mostrar, apenas usando que empresas que eles pesquisaram, qual foi o universo que eles pesquisaram. E desses dados todos levantados nessas quase 3 mil empresas, o perfil foi o seguinte: em termos de recursos humanos, aqui recursos humanos de nível universitário. Eles concluíram que
Hoje existem nessas empresas um total de 800 profissionais de nível universitário, que o nível de profissionais necessários seria 1.800 e há um déficit de 1.000 profissionais universitários. Isso dados em 1983. Uma outra transparência interessante sobre essa pesquisa nessas 3 mini empresas é o seguinte: distribuição das áreas potenciais de tecnologias de automação industrial. Das empresas todas que eles pesquisaram, 75% são empresas da área de automação da manufatura, quer dizer, processos descontínuos, onde realmente existe um maior índice, maior abrangência do impacto social da automação. 75% são relativos à automação da manufatura, 25% atuam na área de controle de processos. Na área de distribuição das idades médias dos equipamentos produtivos, 47% tem uma idade média de equipamento de 10 a 20 anos. 25% o parque tem maior de 20 anos. E 28% tem menor que 10 anos. Distribuição global, distribuição do grau global de automação. 84% das empresas pesquisadas são não automatizadas. 16% tem alguma automação. E o fato mais curioso ainda foi a distribuição do conhecimento sobre tecnologia de automação industrial nessas empresas. 75% das empresas consultadas desconhecem a automação, desconhecem os processos de automação. E 25% tem algum conhecimento de automação. Eu gostaria só de mostrar, isso foi feito no estado de São Paulo, que é um dos maiores polos industriais do país. É só para demonstrar como nós estamos mal preparados para receber a automação. Se nós não conhecemos nem a potencialidade da automação, como nós podemos conhecer os impactos da automação? Fica muito difícil. Muito obrigado. Bem, dando sequência à nossa mesa, eu deveria fazer agora uma síntese que precede ao debate. No entretanto, as exposições foram tão claras e não se recobriram que eu então vou ocupar um pouco tempo. Eu propositadamente deixei todos falarem o que tinham a dizer, encurtando a fala aqui do coordenador. Então eu vou, em vez de fazer a síntese, que eu acho que seria inócua, eu vou tentar comentar algumas partes, acrescentando alguns dados, e o farei de cabeça, de forma que os senhores desculpem pela imprecisão. Inicialmente, na fala do Dr. Ratner, eu gostaria de acrescentar um aspecto muito interessante. Ele salientou os chamados ciclos de Kondratiev da economia, em que, periodicamente, o sistema capitalista entra em crise. Se nós compararmos esses ciclos com os ciclos de Marquette, que são os das inovações tecnológicas, nós vemos que a ativação da economia se dá através de inovações. Não é a tecnologia anterior que se aprimora, mas sim algo absolutamente novo que surge e que exige todo um novo investimento de capital, um novo espectro ocupacional e, portanto, que mexe com toda a economia no sentido de tirá-la da crise. Toda a saída da crise se dá por inovação tecnológica, inovação essa que altera totalmente o sistema produtivo, altera a mão de obra e altera a sociedade. Então, o que nós podemos também acrescentar sobre isso? É que exatamente quando há esse ciclo de Marquette da inovação, é que surge a oportunidade da introdução de novos parceiros no setor produtivo. Em outras palavras, é a oportunidade daqueles que estavam fora. Exemplo,
quando a carruagem e o cavalo foi substituído pelo automóvel, não foram os fabricantes de carruagem nem os criadores de cavalo que tomaram o mercado, mas senão novos parceiros que não existiam. Se nós olharmos a evolução da eletrônica, nós vamos encontrar a mesma coisa. Quando surgiu o transistor, não foram os fabricantes de válvula que tomaram o mercado, mas sim novos fabricantes que não existiam, que surgiram e entraram. E assim todo o ciclo de Marquette é marcado pela introdução no mercado de novos parceiros. É a oportunidade. Perdida essa oportunidade, bota aí um ciclo pela frente, porque as empresas que eram pequenas vão crescer, vão tomar o mercado, vão saturar a capacidade de investimento e nova crise virá. Para o Brasil isso é extremamente importante. O professor Ratner salientou que nós estamos no limiar de um novo ciclo, em que toda a economia deve ser reativada pela mudança do processo de fabricação radical, pela introdução de inovações, pela mudança da mão de obra e pela mudança do próprio comportamento da sociedade. Ou entramos agora, ou ficaremos fora do novo ciclo. E o Brasil, no entendimento da inteligência nacional, fez uma opção certa. Vamos tentar. Quer dizer, pode, com 1000 argumentos contra o que tem sido feito a respeito da informática no país, mas uma coisa é válida sob o ponto de vista dos estudiosos. Há que se tentar. Pode até dar errado, o pior é não tentar. Outra coisa a salientar da fala do professor Ratner é o deslocamento da mão de obra que ele salientou. Nos países desenvolvidos, o setor terciário tem sido capaz de absorver grande parte dos excedentes do primário e do secundário. Se nós olharmos, por exemplo, Estados Unidos, a evolução da mão de obra nos Estados Unidos, eu vou dar números de cabeça, eles viram este século, começaram esse século, mais de 50% da mão de obra, bem perto de 70% no setor primário, da ordem de 20% dessa ordem, ou menos, no secundário, e 10, ou menos do que 10, no terciário. Virarão o século com 2% no primário, ou seja, 2% da população ativa produzindo todos os alimentos e produção primária necessária e em maior quantidade exportando. A indústria virará o século com menos de 20% da mão de obra e o restante, ou seja, da ordem de 80% no terciário, ou seja, segurança, serviços públicos, educação e etc. Absorvendo a mão. E haverá sempre um contingente de desempregados que a própria economia já foi capaz de absorver, repassando para os custos gerais. A sociedade americana já repassa para os custos os desempregos, já está absorvido pela economia. O desemprego lá não é como nos países em desenvolvimento, em que o problema é do desempregado. Quer dizer, você tem crise, joga ele na rua, ele fica tomando banho ali na Praça Paris, secando a roupa no jardim e morando embaixo de uma marquise. Nos países adiantados, essa evolução da mão de obra e do desemprego tem sido encarado por toda a economia e absorvida por ela. É um problema bastante, e nós temos que pensar nisso, porque nós cresceremos também com a última tecnologia, teremos os mesmos problemas de desemprego e temos que nos precaver, porque esse problema tende a ser mais perverso nos países em desenvolvimento. Outro aspecto a salientar, ou aduzir a fala do professor Ratner, é a posição dos sindicatos brasileiros expressado pelo Diese. Recentemente, eu ouvi e li um trabalho do Diese em que fica claro que eles preferem a robótica do que a fábrica fechada. Entre a opção de não competir ou competir com menos emprego, a posição dos sindicatos brasileiros é extremamente inteligente, moderna e surpreendente, pelo menos para uma pessoa como para mim, que era leigo do pensamento dos sindicatos brasileiros. Fiquei extremamente surpreso da atualidade, da inteligência da posição deles. O robô não para, não erra, não tem sábado e domingo, não tem 13º, não tira férias, não vai ao banheiro e não come. De forma que competir, nós temos que admitir uma realidade
que é a introdução da robótica. E os sindicatos brasileiros, pensando sobre o problema, em vez de combater a robótica, eles preferem as fábricas funcionando, que isso dá emprego. Agora, o que eles pressionam, e é a reivindicação que eu aprendi, é que eles querem exatamente que nós acompanhemos o que tem sido feito, por exemplo, na Alemanha, Noruega e Suécia, onde já se chegou a um acordo dentro daquela linha do professor Hartner, de antecipação e diálogo entre a empresa, o governo e os sindicatos, no sentido de uma certa moratória na introdução da robótica em algumas fábricas e um tempo para retreinamento. Ou então, ao admitir a robótica, a empresa se compromete a manter empregados aqueles que estão sendo deslocados. Se não me engano, na Noruega, 5 anos, dando um prazo de 5 anos para que o cidadão se recapacite. Em outras palavras, ao introduzir a robótica, a fábrica fica proibida de demitir gente. E há um prazo de carência para que o cidadão seja retreinado, absorvido na própria fábrica ou fora da fábrica. E os sindicatos brasileiros aplaudem a introdução, por exemplo, no Brasil, das centrais automáticas, que acabou com o emprego de telefonistas sem causar desemprego. Exatamente por um diálogo havido entre o sistema de telecomunicações e os sindicatos, que levou ao retreinamento das telefonistas e o aproveitamento em outras atividades, tendo em vista que o Brasil continua expandindo a sua economia. Então, é possível crescer sem desempregar, tendo em vista a expansão da economia, e isso foi o que eu aprendi dos trabalhos do Diese. Outro aspecto importante do professor Hartner é o aspecto da educação permanente. Quer dizer, hoje um cidadão começa a sua vida profissional e fica obsoleto pelo menos umas 3 vezes durante a vida, né? Então, se ele não se cuidar, ele acaba a carreira muito cedo, né? A evolução tecnológica tem sido tão rápida que eu, por exemplo, me considero um engenheiro obsoleto, fazendo uma análise crítica, porque sou absolutamente incompetente em tomar decisões com relação ao computador. Sou o tipo do camarada que tinha que estar fazendo sendo reciclado. E, finalmente, um aspecto a salientar, que é a introdução do próprio computador no ensino, que é outra faceta do problema e que demandaria um novo seminário. Quer dizer, muita emoção a respeito do assunto, mas algumas experiências já feitas na França e nos Estados Unidos, experiências sérias de introduzir o computador desde do primário, né? E ver o que isso resulta. E então nós ainda estamos tateando, não sabemos o que fazer. Afinal de contas, introduzimos ou não o computador em larga escala no sistema educacional? É outro assunto que nós temos que resolver urgentemente. Com relação à fala do Dr. José Luiz, eu gostaria de aduzir alguns pontos também. Com relação ao mercado que ele falou, se não me falha a memória, o mercado brasileiro de informática anda pela ordem de 1,6 bilhões de dólares. Não é 2 bilhões. Felizmente não errei na ordem de grandeza. 2 bilhões de dólares. E realmente, em termos mundiais, é muito pequeno para sustentar muitos dos componentes, para dar economia de escala a muitos dos componentes que nós teremos que utilizar se quisermos nacionalizar os equipamentos. Aí reside talvez o problema crucial da lei da informática, do desejo de independência tecnológica, etc. A grande dificuldade da parte do mercado em si. Mas, no entretanto, não é um mercado desprezível. E o que nós aplaudimos é que nos últimos 4 anos, se não me engano, e você me corrija, a indústria nacional foi capaz de abiscoitar, de tomar metade desse mercado. Ou seja, a indústria nacional rapidamente ocupou. O que reduziu tremendamente as importações do setor. Então, os resultados são positivos. Seja lá como for, para a economia da nação tem sido positivo. As empresas nacionais tomaram metade do mercado e tendem a ampliar sua participação. Outro aspecto altamente positivo, e que poderia ser colocado dentro da fala, acrescentar, é a evolução do espectro ocupacional do setor. Eu vou também dar números de cabeça, mas, se não me engano, o setor, quando ocupado apenas por empresas que montavam e faziam
marginalmente coisas no país, ela se concentrava 80% em vendas e 20% em administração e técnica. Com a entrada das empresas nacionais, inverteu. Hoje tem 80% na área técnica e 20% na vendas e administração, exatamente porque a indústria nacional tem que fazer, projetar ou morre. Então, é um aspecto altamente positivo a mudança do espectro ocupacional nos últimos 4 anos. A grande queixa que eu ouvi ultimamente dos usuários, através das suas associações, é a falta de padronização do equipamento nacional. Eu não sei, isso eu estou lançando o assunto aqui para motivar debate, mas os usuários não estão tão bravos com o preço, que até certo ponto em alguns itens atingem competitividade, mas eles estão muito queixosos da falta de padronização, né? Disquetes e disc drivers e leitoras e etc, em que não tem intermutabilidade. E finalmente um aspecto a respeito da fala do Dr. Zé Luiz, que ele muito bem salientou, é que a criatividade é o principal insumo dessa coisa e a necessidade de uma educação para o raciocínio independente. E aí eu diria que está a maior falha do sistema educacional brasileiro. É um sistema não tecnológico, ele não é um sistema educacional não preparado para uma nação tecnológica. É preparado mais para uma nação de cultura geral que recebe massa de informações e é cobrado de informações prontas e acabadas. E não leva o aluno a exercitar o raciocínio independente, ou seja, a criatividade. Ele é castrante. Senta o aluno dentro da sala de aula, uma massa de informações prontas e acabadas, das quais ele é cobrado. E ele não é levado, através da experimentação, ao raciocínio independente e à conclusão a respeito das leis da natureza independentemente. Então não temos uma educação para a ciência e tecnologia. E aí reside, talvez, o calcanhar de Aquiles desse país. Nós não temos que reconhecer, e nós que militamos durante algum tempo na pós-graduação, que nós recebemos um cidadão aos 24 anos para então torná-lo criativo, o que é uma tarefa altamente difícil. Ou seja, ele já tem um defeito, entre aspas, genético. Ele cresceu num ambiente de informação e não foi exercitado para a criatividade. Aos 24 anos você tenta dar uma guinada e transformá-lo em criativo. E para finalizar, para não me alongar, senão eu faço uma palestra em paralelo, o professor Gobato, eu gostaria de, já que ele cobriu a parte industrial, eu gostaria de cobrir um pouquinho a outra parte. Na parte de não industrial, existe um aspecto extremamente importante para a sociedade como um todo. É a parte de comunicação e informação. Eu vou tentar ser bastante sintético e vou pegar o aspecto político da questão. Está para vir aí a intercomunicação, não só pessoal, mas pessoa e física e jurídica, e entre pessoas jurídicas já é uma realidade. A intercomunicação através de redes de computador. O nível de acesso à informação é uma coisa inimaginável. Ou seja, o sujeito poderá, na sua casa, através do seu computador e da sua televisão, apertar um botão e saber resultados do campeonato da Itália, se está chovendo no aeroporto de Brasília, quais foram as decisões, os valores da Bolsa do Rio de Janeiro no dia anterior, poderá querer saber quais são as partidas de ônibus para São José dos Campos e assim por diante. Infinitas possibilidades do sujeito ter acesso às informações na sua casa. É uma coisa inimaginável que vem por aí. Além disso, ele tem possibilidade de intercomunicação pessoal, o que leva a questionar o próprio sistema político. Vejam bem, o Japão faz no momento uma experiência numa cidade, se não me engano, em que todas as pessoas se comunicam entre si e com o governo. Aí faço a seguinte pergunta: então para que o representante? Né? Porque o que acontece? Você, ao tomar uma decisão política, você não pode perguntar a cada decisão para toda a população: faço isso ou faço aquilo? Então aí teria que ter um plebiscito. Ora, para evitar isso, nós temos os representantes, que são os deputados, senadores, etc., que responderão por nós, quer dizer, 400, 500 pessoas que responderão por nós. Acontece que na sociedade informatizada, e assim como está sendo montado nessa cidade do Japão, o prefeito, na hora nobre de noite, faz uma pergunta para a população: tenho
1 bilhão de cruzeiros. O que eu faço? Asfalto a rua tal, construo uma caixa d'água ou uma escola. E imediatamente ele tem a resposta da sua população dizendo: asfalta a rua tal. E ele então asfalta a rua tal. Ou, enfim, a possibilidade do plebiscito rápido, automático, com custo baixíssimo, questionando o próprio sistema político. Nós temos que pensar isso. Como é que vai ser se eu tenho essa possibilidade tremenda de ter respostas às decisões a nível de governo? Então, eu acho que com isso e dentro do tempo que eu encurtei, eu preferi aduzir essa coisa para contribuir para o debate que se seguirá. Então nós faríamos agora um intervalo que poderia se estender por 20 minutos, às 20 para as 11 nós poderíamos retornar então aos debates.